irmãos? Amém? Fique de pé. Vamos fazer uma oração, né? Aleluia. Pai e Senhor, Deus Todo-Poderoso, tabaste aqui de canto, unacaiasi, derrama de couva, naiacia, barra. Nesta noite, Deus, o teu querer, ensina-nos, Santo Deus, Santo Espírito, para crescermos na graça e no teu conhecimento. Somos servos, nada temos. Nós temos uma fé, uma esperança e o amor. Esta é a tua igreja. E nós somos, Deus amado, a tua palavra. Por isso, nesta noite, Deus, em nome do Senhor Jesus, dá-nos, Senhor, liberdade, autoridade, graça e unção, para ministrarmos não o que nós queremos. Santo Deus, Santo Espírito, seja a tua vontade. Oro e peço, e já agradeço, em teu nome, Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu gostaria, e não só os irmãos que estão aqui, mas que praticamente a nossa denominação estivesse aqui. Mas hoje muitas pessoas têm os compromissos, né? Apesar que hoje ser um feriado, e às vezes muitas pessoas não podem vir. Mas através desta live, eu quero que as pessoas ao assistirem, passe para outras pessoas, porque eu tenho visto muitas coisas sobre isso que nós estaremos falando nesta noite. Muita confusão e nenhum entendimento. Porque as coisas de Deus são dadas pelo Espírito de Deus. A palavra nós temos, está aqui, e podemos dela tirarmos tudo, aprendemos tudo. Cada irmão, irmã, pessoas, tem a liberdade de se expressar da maneira que achar que lhe convém, né? Mas, vendo vários vídeos, pessoas, pastores, líderes, uma grande confusão. E tudo que Deus dá é para nós usarmos para a edificação da igreja. Não é para nós guardarmos. Se Deus me deu este dom, então eu quero não usá-lo para a minha glória, mas para que a igreja receba a edificação. Eu estava na minha casa, meditando, ouvindo, e Deus começou a me mostrar a respeito desta passagem bíblica, 1 Coríntios, capítulo de número 14. E eu tenho visto várias pessoas falar a respeito disto, e elas sempre levam para uma coisa, que nunca chega a coisa alguma. Amém? 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo explica a respeito de um dom que muitas pessoas criticam, outras não compreendem, outras não entendem. Mas ele existe, ele é real, e tudo que Deus faz, como eu já disse, é para a edificação da igreja. Nesta noite, irmão, né, abri aqui a mensagem em Romanos capítulo 8, diz que só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Então nós, quando subimos aqui para estarmos falando, o Ederaldo, o irmão,
saiu. Nós estamos agora na direção do nosso Deus. Vamos então ver o que Deus preparou para nós, né? Através do que Deus falou comigo, me mostrou. Talvez os irmãos já saibam, mas eu quero deixar essa mensagem. Gostaria muito de um dia poder estar falando disso, não só para os irmãos, mas para que o mundo todo saiba que tudo que Deus fez é real. Muitas pessoas que têm criticado e falado porque nós só temos certeza daquilo que nós podemos pegar. Hein? Antes de dar início, o dia que Deus me batizou, tudo que estava em mim saiu. E eu vi algo entrar no meu corpo. Chegou aqui e saiu. De lá para cá, Deus me fez 2 pessoas. Eu não acho. Eu não posso dizer que ou deixa de ser. Não. Eu tenho a certeza. Porque entrou em mim e vive em mim. Se eu mereço, aleluia, não sei. Mas como eu já disse, tudo que Deus faz é perfeito. E se Ele deu, é para ser usado para a igreja. Amém? Muitas pessoas às vezes usam para eles. Para enriquecimento, para mentir, para enganar, para iludir. Mas nós estamos vendo hoje, aleluia, que estamos chegando no tempo confirmado por Deus. Não falta quase nada. Então é preciso que nós aprendamos mais e mais da palavra de Deus. Eu acho que não vai ser possível quase nada, porque o tempo ficou... Eu precisaria pelo menos de 1 hora para a gente dar uma... Mas vamos lá, até onde der, tá bom? Se passar um pouquinho, os irmãos perdoem, tá? 14 de primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Você em casa que vai assistir, ou já está assistindo, quiser acompanhar, amém? Diz assim a palavra: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito ele fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Amém? Volte um pouquinho para trás, na mesma carta, no capítulo 1, versículo de número 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Amém? Aleluia. O que nós vamos aprender? Vamos começar por esses 2 versículos. Quando falamos desse texto bíblico, vem aquela montoeira de coisas. E lá em Pentecoste, houve uma manifestação, né? E todos receberam ali um poder de Deus. E que ali então houve uma manifestação de uma língua inteligível, para que todos
que ali reunidos estavam, recebessem o que Jesus havia prometido: esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eu não sou contra religião, denominação, e cada um tem o teu meio de ser, de pensar e de agir. Deixar claro, porque essa live ela vai ser passada, eu creio, em vários lugares. Muitos líderes, pastores, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, dizem que o texto ali, todos ouviram uma própria língua. Então era falar em uma língua que o Espírito deu e todos compreenderam. Oh, glória! Mas já de início, depois nós vamos voltar aqui nos 2 versículos. E a mim ouve só. Quer entender, irmão? Vou passar devagarzinho para os irmãos entenderem o que é que Deus, quando Ele ministra. O que está falando, eu sou. Ribando aqui. Falando aqui. Depois que eu faço a minha mensagem, eu gosto de ouvir, porque Deus está me usando. Não é eu que estou usando Deus, mas é Ele que está me usando. Porque essa igreja aqui é dele, não é minha. Viu? Porque então aquelas pessoas puderam fazer aquilo. Natural? Nunca. Eles fizeram aquilo no poder que eles receberam. Deus tem o poder, o Santo Deus, Santo Espírito, de trabalhar como Ele quer no mundo dele, hoje. E aquelas pessoas ali foram tocadas, e para que mostrasse o poder de Deus, o Santo Deus, Santo Espírito, usou a cada pessoa. Que a Bíblia diz que ali tinha pessoas de todo lugar, reunidos naquele lugar. E cada um pôde ouvir na sua própria língua. Como eles sendo judeus, hebreus, povo ali da região, falavam o hebraico, o aramaico, puderam falar para tantas pessoas, só com o poder de Deus. Amém, irmãos? Agora vamos ver aqui, o negócio vai mudar tudo. Porque Paulo entra a falar nesse capítulo 14 desse dom. No capítulo 1 nós vemos, que nós lemos nesta noite, Paulo havia recebido alguém presente lá, porque Paulo não estava lá, estava sempre viajando, que daquela família de Cloé, que estava acontecendo o quê? Contenda. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Isso que foi escrito no capítulo 14. Não é para mostrar o que aconteceu em Pentecostes, não é para mostrar o que Joel profetizou. Mas isso aqui, os 2 versículos que nós lemos nesta noite. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Preste bem atenção, irmão. Você que está assistindo, vai assistir. Paulo estava, através desta carta, levando as pessoas a um entendimento. Porque ele ouviu lá atrás que estava havendo uma confusão. Não porque eles falavam em língua todo mundo, cada um fala um, outro depois, isso é conversa. Não, tem que ter ordem, tem que ser. Vamos chegar lá, se der. Mas aqui ele diz, mas principalmente o de profetizar, dons espirituais. O que é que Paulo coloca através desse texto
para a igreja, não só de Corinto, a Bíblia é para todos. Ele estava explicando que as pessoas entendessem que não era tanta importância, porque ela estava vendo esse dom derramado, mas que era preciso. O mais importante era profetizar, falar e que as pessoas entendessem, correto? Porque o que fala uma língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito ele fala de mistério. Preste bem atenção para a gente tirar do versículo edificação para a nossa vida. Paulo estava explicando, primeiramente, numa igreja, é preciso que todo mundo receba mensagem que elas sejam edificantes, entendida. E aí ele leva a igreja a entender. Renaia sorribando aqui, ô glória, estou aqui presente e falando neste lugar. Veja bem, então, porque o que fala, rei de Astúria, decanta Labachai, rei de todas as alturas, o Senhor que fala ao nosso Deus e Pai, presente, ai aqui estou, tu é minha barroa. É difícil tentar passar, mas eu estou lhe ajudando, ou eu estou lhe ensinando. Não é eu quem está usando, passando para a igreja, para que a igreja receba aquilo que veio do céu, não é o que vem da terra, não é o que o homem acha, não é o que o homem pensa. Paulo, ao escrever esta carta, ele estava escrevendo para orientar a igreja. No capítulo 3 ele diz: eu não posso falar a vocês como espirituais, mas como menino, porque ainda há entre vós o quê? Um monte de coisa do mundo. Paulo não estava explicando aqui sobre falar em língua estranha, ele estava falando de edificação da igreja, entendimento da igreja. O que fala, ele diz, o que é usado pelo Espírito Santo, ele está falando com Deus, é mistério de Deus, é revelação dada por Espírito. A Bíblia diz que é Espírito falando em Espírito. Não há entendimento humano, é para edificação minha, nossa. Você pode falar quanto você quiser, um fala e o outro espera. Não, mas todo mundo fala. Você pode falar quando você está falando. É área de falar com Deus, é linha aberta entre eu e Deus, dada pelo Espírito. Qual é a manifestação primeira? Quando nós somos batizados, ele vai vir sobre você e ele começa a falar. E como é que ele fala? Através desta língua. Mas aqui Paulo diz: segue a caridade e procure com zelo os dons espirituais. Mas, em primeiro lugar, que a igreja profetizasse. Ele tinha ouvido falar que estava bagunçado o negócio. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? Eles são ministros. Um planta, outro colhe, mas quem edifica é Deus. A igreja estava passando por um problema que era preciso arrumar. Hoje nós estamos do mesmo jeito. Todo mundo entra nesse capítulo e começa aquela besteirada toda. Então o capítulo 2 diz: porque o que fala uma língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito ele fala de mistério. Dom espirituais, ouve a Surianda, ouça o Espírito do nosso Deus, ouça. Coisas espirituais não são natural, é dom de Deus. São um mistério de Deus. Veja bem o capítulo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Veja bem, é claro, aleluia. Se nós vemos e entendemos por aquele que está ensinando nós nessa noite, não pelo natural, mas pelo espiritual. Paulo diz que mais o que profetiza, fala para os homens. Para quê? Edificar e exortar a igreja.
Tudo que Deus deu é para isso. Amém? Vamos lá. 4. O que fala uma língua estranha edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, ele diz claramente, o profeta, ele edifica. Vocês estão recebendo aqui de mim uma mensagem dada por Deus para crescer mais, aprendemos mais, não só vocês, mas eu também. Você que está assistindo, não sei se já teve esse entendimento, se tem esse entendimento, mas se não tem, procura tirar o maior proveito. Para quê? Para que nós não sejamos enganados, iludidos por falsas doutrinas que não vai levar você a nada. Porque às vezes trabalhamos tanto e depois no fim do mês não recebe nada. Amém? Vamos lá. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 5. Eu quero que todos vós, aleluia, faleis língua estranha, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Não há, irmãos, Suriamande canta lá baixai. Não há, irmão, não há. Aquela história, porque Jesus não falou em língua, essas boboseiras todas. Jesus deixou claro, quando vieram interrogar ele, ele falou, ainda eu estou com vocês. Quando eu não tiver, aí é diferente. João 14,15, ele disse, me amares e guardares o meu mandamento, eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará um Consolador. É a promessa que Ele fez. Viria e estaria conosco. Vamos lá. Eu quero que todos vós falem. Todos. Ele não queria que a igreja de Coríntio, só um fosse batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, às vezes, esse dia mesmo pessoas falando, e lá em Efésios, quando recebe o selo, e ali eu recebi o selo, pronto. Eu já recebi. Mas vamos pular um pouquinho aqui, vamos voltar para trás em Atos, capítulo 19. É um estudo, viu, irmão? Eu gosto de entrar na presença de Deus e deixar Deus usar. Mas aqui nós estamos, nessa noite, fazendo um estudo. Então nós precisamos buscar na palavra de Deus. Capítulo 19. Atos 19. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles lhe disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo lhe disse, certamente João, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ô glória! Impondo-lhe Paulo as mãos, o que aconteceu? Veio sobre ele o Espírito Santo, falavam em língua e profetizavam. Hein? 19, do 1, você pode ler do 1 em diante, tá? E se nós formos procurarmos mais, mas o tempo já não vai dar para nada, já passou, já chegou no tempo, tá bom? Eu quero que todos vós falem língua estranha, mas muito mais tal. Agora, irmão, interpretação e edificação da igreja. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando língua estranha, eu vos aproveitaria, vós, se não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui ele está explicando claramente. Se ele viesse na igreja e falasse, ninguém ia compreender.
não estava falando do dom de Deus, ele estava explicando, orientando, ensinando a igreja como precisava a igreja receber o que Deus tinha lhes dado. Eles precisavam entender que o batismo de João, como diz lá na Efésios, recebeu? Não recebeu, porque os discípulos já viviam muito tempo ali junto, e ainda esses que estavam acompanhando essas pessoas, já tinham sido batizados nas águas, tudo, mas eles falaram, nós nem sabemos. Então, quando Paulo impôs as mãos e orou, aí aconteceu o que aconteceu em Pentecostes. Ele veio. E o sinal, o primeiro sinal, ele fala, ribando aqui. Estou falando aqui. Decanta, ouve a Surianda. O que vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o Senhor Deus falando. Decoá, rei Assurianda. Decoá é um nome. Ele é rei também e é um espírito que está presente, que anda. No mundo de Deus, quando um fala, é o próprio Deus. Quando dois falam, é o próprio Deus. São vários nomes, várias pessoas. O Espírito Santo não é uma pessoa, são várias coisas que são presença de Deus no mundo para edificar e ajudar e orientar a igreja. Por isso que muitos falam de um jeito e outros falam de outro. Porque cada instante tua porta está aberta, tua linha está aberta. Se você abrir a boca, vai falar. Para quê? Para confirmar a tua palavra. Para edificar o corpo de Cristo. Para dizer que Deus fez, que Deus é presente. O Espírito Santo não é só para profetizar e trazer mensagem de Deus, não. Vocês são revelações de Deus dado para quem estava orientando a igreja a respeito dos dons. Ele estava tentando orientar que os dons que eles receberam era uma coisa, mas o que estava acontecendo era outra. Então ele estava dizendo para eles claramente como é que precisava a igreja ser lá e aqui. Porque tem muitos aí que é uma bagunça danada que ninguém entende nada. O cara entra, pula, rodopia, cai pro chão e vai embora do jeito que entrou e não aprendeu nada. Que edificação receber? Nada. Deus não é Deus de confusão, está nesse mesmo capítulo. Então hoje, como igreja, como povo de Deus, nós temos que aprender do jeito que Deus nos ensinou, pela tua palavra. Então aqui ele entra falando que tem que ter um amor, um zelo pelos dons espirituais, certo? E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em língua estranha, que vos aproveitaria, eu não sei, por revelação, da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, a citarra, formarem sons distintos, como conhecerá o que toca com a flauta ou com a citarra? Veja, irmão, é claro, se você pegar aí qualquer instrumento, ele tem uma tonalidade. Ele estava falando, irmão, as coisas é assim, tem que ser entendida. Toca um violão, é um violão. Toca um piano, é um piano. Você toca uma guitarra, é uma guitarra. Cada coisa, Paulo, tem um som. Vamos embora? Vamos lá, o tempo já deu. E agora, irmão? Se eu for ter convosco falando língua estranha, que vos aproveitaria a vós, se não falasse por meio da revelação da ciência? Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja tal, tem som distinto. 8. Porque se a trombeta der o sinido incerto, quem preparará para a batalha? Vamos no 9 depois para não esquecer. Certo? Por exemplo, naquela época nós já vimos algumas pessoas que às vezes têm essa liberdade. Tem um irmão que nós conhecemos, que ele tem lá um chofar, e ele sempre vai nas pregações e toca lá o chofar. Era usado na época, e é usado, se você for no exército, tem o toque da trombeta. E cada toque ela tem um significado. Paulo estava levando a igreja a entender que precisava haver ordem e decência no culto, que precisava haver uma direção X. Não, quem fala em outras línguas é diferente.
Quem fala em língua estranha é outra coisa. Vamos embora. 9, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como entenderá o que diz? Porque estarei como se falando ao vento. Há, por exemplo, tantas espécies de voz no mundo. Nenhuma delas é sem significado. Amém? Se eu não conhecer, serei barbo para aquele a quem falo, e o que fala será barbo para mim. Eu vou correr um pouquinho aqui por causa do relógio. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então ele estava explicando às pessoas que aqueles que estavam buscando, estavam recebendo, tinham que saber que tudo que recebiam, o que nós recebemos hoje, dado por Deus, que são capacidade espiritual, não é para usar para a nossa glória ou para o mundo, é para usar para crescimento, maturidade, edificação do corpo de Cristo. Vamos lá, rápido aqui. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai com zelo abundar nele para edificação. 13. Pelo que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Sem interpretação não há edificação, porque eles não iam entender nada. Amém? Porque se eu orar numa língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Orar em língua estranha. Paulo diz: orai no entendimento, mas orai no espírito. Oh, glória. Ah, mas para que orar em língua estranha? Para que ficar... Não, irmão. É Bíblia. É dom de Deus, é poder de Deus para a igreja crescer. Igreja sem direção do Espírito Santo é aquelas pessoas que vão lá na frente e começam a falar um monte de abobrinha que não significa nada. Paulo aqui viu o problema que estava, então ele tentou orientar, explicar, ensinar. Porque muitos irmãos diziam: fraqueza, não vem nos cultos, não busca, não procura entender. Porque não são guiados pelo Espírito, são tocados pelo Espírito Santo de Deus. Então eles vivem como dizia um cego, como Jesus falou, caminhando com outro cego. Eu não estou julgando ninguém, mas é a palavra de Deus. Se você quer ser, você tem que buscar. Se você quer ter, você tem que dar. E aqui, como estava havendo um problema, Paulo veio para tentar normalizar o problema, explicando sobre as coisas naturais e as coisas espirituais. Vamos lá. Que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Isso aqui é preciso dar uma paradinha aqui. Orar no entendimento, cantarei no Espírito e também cantarei no entendimento. Veja bem, não se deve tentar impedir a ação do Espírito dizendo que isso é coisa de louco. Não, é dom de Deus. A primeira pergunta e a primeira coisa que aconteceu na vinda de Jesus, glória, quando João viu ali a Jesus vindo, João diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Orar no Espírito e orar no entendimento. Para aqueles que estão em dúvida aí, para quem não saiba, que é a Bíblia. Não é eu, não é o irmão Geraldo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se os dons existem, é para a edificação da igreja. Se dom existe, não queira mudar, queira tirar, não queira se achar e nem julgar e nem mesmo condenar, porque você está falando contra o Espírito de Deus. É um dom de Deus. Se você tiver essa interpretação como Deus me deu, aí você ia entender o mistério de Deus, como funciona.
E ele é muito mais perfeito do que o mistério nosso. Amém? Vamos lá. Que farei, cantarei também. 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? Ou amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que diz. O que é isso, irmão? Como dirá o que ocupa o lugar do indulto? O que é indulto? Indulto é uma pessoa que é convidada e ela chega na igreja ou ela entra aqui por entrar. Não tem entendimento de nada. Se todos nós aqui falamos em língua estranha, ele vai entrar, vai falar para os povos que está tudo doido, não estou entendendo nada. Como vai edificar essa pessoa? Ele vai embora. Mas o povo lá é louco. Só pula e grita e ninguém entende nada. Eu não entendi nada que eles estão falando. Então Paulo estava explicando, você não deve ficar dessa forma, mas deve profetizar. Amém? Vamos lá. Por quê? Realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Você está sentindo a presença, você está orando. Por exemplo, quando Deus toca na pessoa, ela se descontrola tudo, porque o Espírito de Deus, ele não pode ser controlado. O Espírito dos profetas, sim. Então, sujeito aos profetas, mas o Espírito de Deus não está sujeito a ninguém. Então, você está aí a tocar, você pode falar em língua quando você quiser, não interessa. Agora, se Deus abrir a irmã, que está aí do teu lado, uma profecia, uma mensagem, o que você está falando, Deus, pelo poder do Espírito Santo, que Deus me usa desta forma, com toda certeza, o Espírito Santo na vida do irmão, ele vai parar para que ela fale. Deus não é confuso. Quando Deus me dá uma mensagem, ele dá 2, 3 palavras, aí ele corta. Se eu não falar, se é preciso falar, não vem a outra. Amém? Então vamos lá. De outra maneira, também dizer com o Espírito e tal, porque realmente tu dás bem. O 18. Dou graças a Deus, porque eu falo mais língua do que vós todos. Aí é outro problema que as pessoas... Paulo está falando, ouve a Surianda, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo, ouça o que Deus está falando. Paulo estava vivendo que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele era um homem estudado, conhecedor, ele falava várias línguas e vários idiomas, porque ele vivia andando, ele não era uma pessoa que ficava só num lugar. Ele estava explicando para a igreja que ele falava mais línguas do que todos que estivessem ali. Mas não é por causa do que ele falava, uma língua estranha, porque ela é estranha quando você não entende. Mas a igreja não ia receber nada com aquilo. Amém? Então vamos lá. Dou graças, falo mais. 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras. Uma língua desconhecida. Aí, dá para entender? Estão entendendo? Irmão, estão entendendo? Não é nada que o povo fala, irmão. Não é nada. Paulo está dizendo, eu falo mais língua, eu falo vários tipos de língua. Mas eu não me traz para mim o entendimento de eu vim aqui trazer uma mensagem para a igreja, falando um negócio que ninguém vai entender. Mas eu prefiro falar 10.000 palavras em língua inteligente para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmão, não sejais menino no entendimento. Sede menino na malícia, e adulto no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim eles não me virão, diz o Senhor. Quando foi dito, ô glória, o profeta anunciou e vários profetas falaram, Daniel e vários deles, que ia acontecer o poder de Deus lá adiante ou mais à frente, e que Deus ia usar pessoas falando de outras maneiras, mas cada um ia ter que receber o que era edificante. 22. De sorte que a língua são um sinal, aleluia, não para o que é fiel, mas para os infiéis. A profecia não, é um sinal para
os infiéis, mas para os fiéis. De sorte que a língua é um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. O que quer dizer isso, irmão? É o que está acontecendo, que eu estou tentando falar nessa noite. Quem são os infiéis? São aqueles que não têm, não receberam o batismo. São aqueles que duvidam, que não creem, não acreditam. Aí você e nós, você que nos assiste, que já recebeu essa graça, para você nada é estranho, porque você tem, está na tua vida. É dom, Deus deu, está nada. Receba, confirma. Quem não tem, vai receber, é só buscar, só esperar. Vamos lá. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua estranha, e entrar o indulto ou o infiéis, não dirão porventura: esse povo está louco? O que aconteceu em Atos? O irmão sabe? Quando o povo foi batizado, o que aconteceu? Esse povo aí está bêbado, está tudo cara cheia, encheram a cara. Quem eram? Os indultos, os infiéis, pessoas que não acreditam. E Deus não existe, vai nessa. O inferno está lá esperando esses daí. Está cheio de gente lá assim. O diabo é real? Muito real. Deus é real? Não, Deus não é real, Deus é sobrenatural. Deus está acima de todo e de tudo, porque para Ele tudo é possível. O diabo só tem que querer. Maior está conosco, que é a presença do nosso Deus. Vamos lá, 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus é verdadeiramente entre vós. Amém? Então ele fecha aqui, explicando claramente que tudo aquilo que estava nele, no coração, o segredo do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, que eles precisavam ser claros no que estavam fazendo. Porque a igreja estava começando, a igreja estava sendo agora ministrada pelo poder do Espírito Santo. Ela estava em crescimento. Vai mais do Pai, já é quase 10, já vai rodando. Amém? Vamos lá, o Salmo 26. Que direi, pois, irmãos? Quando vai juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, revelação tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação da igreja. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito por 3, e por sua vez, e haja quem interprete. Não é para que só 2 falassem, só uma pessoa falasse, que não era toda a igreja poderia falar, não. Porque se estava alguém ali ministrando e Deus estava derramando sobre ele a profecia ou a revelação, ele podia passar para outro. Então, um passando para o outro, para que a igreja receba a edificação. Amém? Mas, se não houver intérprete, se não tiver nada, esteja calado na igreja. Fale consigo e com Deus. Fale 2 ou 3 profetas e o outro julgue. Quem tem, sabe que tem. Fale com Deus. É Espírito falando em Espírito. É mistério de Deus. Edifica quem a eu. Quando ele é aberto, quando ele é revelado, quando os dons são interpretados, a língua ela é a profecia. É o que Deus está nos usando, falando na noite, explicando para a igreja que existe. Amém? Fale 2, mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Deus abriu, revelou, deixa o outro falar, deixa o outro explicar. Olhe, não é bagunça, não é um grito, um pulo, outro cai, outro rola, não. Você está falando em língua estranha, Deus tocou,
revelou, abriu para o outro. Deixa o outro orientar a igreja para que ela receba edificação. Porque todos poderei profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Aí ele fala no 32, e nós vamos parar por aqui. Depois, se der outra vez, nós falamos o restante. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Eu nunca caí. Pode ser que amanhã ou depois alguém ore por mim e eu caia. Eu nunca pulei. Nunca baguncei. Nunca saí do meu... E olha que eu já fui tocado várias vezes de poder, em meio de multidões de gente, uma ação tremenda de pessoas levantando cadeira de roda. Eu conversei com os irmãos em alguns lugares, em algum congresso. Gente sendo curado, perna que era pequena ficando igual. Muitos profetas, homens de Deus, cheios. Mas aqui Paulo deixa bem claro. E os espíritos dos profetas, o meu espírito está sujeito a mim. O Espírito Santo não está sujeito a ninguém, mas eu tenho que me controlar. Andar em ordem o 40, para nós fechar. Vamos ler o 40, eu estou o 40 aqui. Bom, 39, 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O 39. Portanto, irmãos, procurais com zelo profetizar, e não proíba a falar língua. Procure o certo, mas não proíba os dons do Espírito Santo. O mande bácia decai, mas dove a cia. Faça com ordem e com decência. A igreja precisa ter isso. Quer aprender, quer receber, é dessa forma. Você vai numa vigília, na mata, na oração, por isso que é bom. Você pode ser batizado lá, porque lá é fogo puro. Vamos, é oração, deixa rolar do jeito que quiser. Os irmãos entenderam? Você que nos assiste, se não entendeu, me perdoe, irmão. Estou tentando procurar passar aquilo que Deus nos revela. Nós não temos muito estudo, mas eu tenho algo, não me glorio e me glorio. Porque se eu recebi, Deus deu. E o que nós temos é a liberdade que o Santo Deus, Santo Espírito nos deu. Mateus 10, 20. E vamos fechar com Lucas 21, 14 e 15. Vamos lá? Fique de pé, irmão. 21, 14, 15. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar com que haveis de responder. Ouve a só decanta, ouça o que eu estou falando. Porque eu vos darei boca, sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Aleluia. Não é eu, não é mim, mas é a palavra, é o poder de Deus dado para a igreja. Propondo em vossos corações não o que deve falar, ou o que devemos. Mateus 10, 20 diz: não sois vós quem falará, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Sabedoria, estudo, conhecimento, muito bom. Teologia, muito bom. Minha esposa, ela é bacharel em teologia. Ela quis aprender para ela. Mas tem um que está aqui nessa noite. Tem um que vive comigo, conosco. E não interessa quem nós somos. Vamos ver pela palavra. Quem eram os discípulos? Ô, glória. Tinha na época lá faculdade? Tinha na época lá Bíblia? Tinha teologia na época? Não. Quem eles eram? Pescadores. E o que Jesus fez com eles? Quando o Espírito de Deus, como foi dito nesta noite, está numa vida,
a propósito. Quem é guiado por Ele, sabe. E a obra é feita do jeito dele. Mas infelizmente ou felizmente, muitos estão fazendo como quer. Usa então esses textos para criar confusão e contenda na igreja. Paulo estava orientando porque ele ouviu falar que tinha um problema. Ele tentou explicar no capítulo 14 para a igreja o que era necessário. Ele levou a igreja ao entendimento, profetizar, falar no entendimento, mas não proibir os dons de Deus dados pelo Espírito Santo. Amém? Pai, no nome de Jesus, tira de mim, de nós, da tua igreja, do teu povo, onde houver dúvida, confusão ou contenda, aonde este vídeo passar, aonde alguém ouvir, que entenda. Ouça o que o Espírito diz para a igreja. Não haja crítica, não haja querer ou achar, porque tudo que o Senhor faz e deu é perfeito. Pai, é no nome de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos por este lugar, pelo trabalho e pelas oportunidades que temos de anunciar e falar e levar a igreja ao entendimento da tua palavra. Abençoa a cada irmão, a cada lar, a cada pessoa, porque nós cremos na tua palavra e na tua promessa. Nós cremos no poder e na ação do teu Espírito sobre nossas vidas. Por isso agradecemos por mais este dia. Agradecemos, Deus, porque já tem nos abençoado e creio que vai continuar nos abençoando e que todo impedimento, toda peste, toda praga, tudo que se levanta neste mundo caia por terra e saia do nosso caminho. Porque eu repreendo em nome de Jesus. E peço e agradeço também em nome de Jesus. Amém? Está encerrado aí o culto dessa noite. Amém?